Olá! Hoje a gente vai ver o segundo pilar dos 4 pilares da cura do livro do Dr. Joe Dispenza, Como aumentar a capacidade do seu cérebro. Coincidência, hashtag 2 pontos. Pensamentos são reais. Os pensamentos afetam diretamente o corpo. A maneira como pensamos afeta nosso corpo, assim como nossa vida. Você pode ter ouvido essa ideia antes. Expressa de várias formas. Por exemplo, naquela frase da, entre aspas, mente sobre a matéria, fecha aspas. As pessoas que entrevistei não apenas partilhavam dessa crença, como também a utilizavam como base para efetuar mudanças conscientes em sua mente, corpo e vida pessoal. Para entender como elas conseguiram isso, comecei a estudar o corpo cada vez maior de pesquisas sobre a relação entre o pensamento e o corpo físico. Há um campo científico emergente chamado psiconeuroimunologia, que tem demonstrado a conexão entre mente e o corpo. Posso descrever o que aprendi nesses termos simplistas. Todo pensamento seu produz uma reação bioquímica no cérebro. O cérebro então libera sinais químicos que são transmitidos ao corpo, no qual agem como mensageiros do pensamento. Os pensamentos que produzem as substâncias químicas no cérebro permitem que seu corpo sinta exatamente como você acabou de pensar. Portanto, todo pensamento produz uma substância química pareada com uma emoção no corpo. Essencialmente, quando você tem pensamentos felizes, inspiradores ou positivos, seu cérebro produz substâncias químicas que fazem você se sentir alegre, inspirado ou animado. Por exemplo, quando você espera por uma experiência prazerosa, o cérebro imediatamente produz um neurotransmissor químico chamado dopamina, que ativa o cérebro e o corpo em antecipação daquela experiência e faz com que você comece a se sentir empolgado. Se você tem pensamentos odiosos, raivosos ou autodepreciativos, o cérebro também produz substâncias químicas chamadas de neuropeptídeos, aos quais o corpo responde de uma maneira comparável. Você se sente cheio de ódio, nervoso ou indigno? Como você pode ver, seus pensamentos imediatamente se transformam em matéria. Quando o corpo reage a um pensamento por meio de um sentimento, isso inicia a resposta no cérebro. O cérebro, que está sempre monitorando e avaliando a situação do corpo, nota que o corpo está se sentindo de determinada forma. Em resposta a essa sensação corporal, o cérebro gera pensamentos que produzem mensageiros químicos correspondentes. Você começa a pensar de maneira que está se sentindo. O pensamento cria sentimento, e aí o sentimento cria pensamento em um ciclo contínuo. Esse ciclo acaba criando um estado particular no corpo que determina a natureza geral de como nos sentimos e nos comportamos. Chamaremos a isso de um estado de ser. Por exemplo, suponha que alguém viva boa parte da vida em um ciclo repetido de pensamentos e sentimentos relacionados à insegurança. No momento em que ele tem um pensamento sobre não ser bom o bastante, ou inteligente o bastante, ou que não é suficiente em nada, seu cérebro libera substâncias químicas que produzem uma sensação de insegurança. Agora ele está se sentindo do jeito que acabou de pensar. Assim que se sentir inseguro, então começará a pensar de uma maneira como acaba de se sentir. Em outras palavras, seu corpo agora está fazendo com que ele pense. Esse pensamento leva a mais sentimentos de insegurança, e assim o ciclo se perpetua. Se os pensamentos e emoções dessa pessoa continuarem ano após ano e gerar o mesmo ciclo repetitivo de feedback biológico entre o cérebro e o corpo, ela existirá em um estado de ser chamado,
entre aspas, inseguro. Quanto mais temos os mesmos pensamentos, que então produzem as mesmas substâncias químicas que fazem com que o corpo tenha as mesmas sensações, mais nos tornamos fisicamente modificados por nossos pensamentos. Dessa forma, dependendo do que estamos pensando e sentimos, criamos nosso estado de ser. O que pensamos e a energia ou a intensidade desses pensamentos influenciam diretamente nossa saúde, as escolhas que fazemos e, em última instância, nossa qualidade de vida. Ao aplicar esse raciocínio às suas próprias vidas, vários dos indivíduos entrevistados entenderam que muitos de seus pensamentos não apenas não serviam à sua saúde, como também podiam ser o motivo para que suas condições infelizes ou nocivas tivessem se desenvolvido. Em primeiro lugar, muitos deles tinham passado quase todos os dias, durante décadas, em estados internos de ansiedade, preocupação, tristeza, ciúme, raiva ou alguma outra forma de sofrimento emocional. Pensar e sentir e pensar assim por tanto tempo, disseram eles, é o que havia manifestado suas condições. Partindo disso, eles argumentaram que, para transformar sua saúde física, tinham que lidar com as suas atitudes. Grupos de pensamentos que se aglomeraram em sequências habituais. As atitudes da pessoa criaram um estado de ser que está diretamente conectado ao corpo. Assim, uma pessoa que deseja melhorar a saúde tem que mudar padrões completos de como ela pensa. E esses novos padrões de pensamento ou atitudes terminarão por mudar seu estado de ser. Para fazer isso, a pessoa deve se libertar de ciclos perpétuos de pensamentos e sentimentos prejudiciais e substituí-los por novos pensamentos e sentimentos benéficos. Eis um exemplo. Desenvolver um distúrbio digestivo após o outro e viver com uma dor constante na coluna finalmente fez com que o Tom parasse para examinar sua vida. Com a autorreflexão, ele se deu conta de que vinha suprimindo sentimentos de desespero causados pelo estresse de continuar em um emprego que o deixava agoniado. Ele passara 2 décadas com raiva e frustrado com seu empregador, seus colegas de trabalho e sua família. Outras pessoas com frequência experimentavam o pavio curto de Tom, mas durante todo esse tempo seus pensamentos secretos giravam em torno de autopiedade e vitimização. Vivenciar repetidamente esses padrões rígidos de pensar, acreditar, sentir e viver equivalia a atitudes tóxicas que o corpo de Tom simplesmente, entre aspas, não conseguia engolir. A cura dele começou, Tom me contou, quando ele reconheceu que suas atitudes inconscientes eram a base para o seu estado de ser, para a pessoa que ele havia se tornado. A maioria daquelas cujas histórias estudei chegou a uma conclusão parecida com a de Tom. Para começar a mudar suas atitudes, esses indivíduos começaram a prestar atenção constante a seus pensamentos. Em particular, eles fizeram um esforço consciente para observar seus processos de pensamento automáticos, especialmente os prejudiciais. Para sua surpresa, descobriram que a maioria de suas declarações internas negativas e persistentes não era verdadeira. Em outras palavras, só porque nos ocorre um pensamento, não significa necessariamente que temos que acreditar que ele seja verdade. De fato, em sua maioria, os pensamentos são ideias que criamos e nas quais depois começamos a acreditar. Acreditar se torna meramente um hábito. Sheila, por exemplo, com todos os seus distúrbios digestivos, notou a frequência com que pensava em si mesma como vítima, desprovida da capacidade de alterar sua vida. Ela viu que esses pensamentos provocavam sentimentos de desamparo. Questionar essa crença lhe permitiu admitir que sua mãe, não trabalhadora,
não havia feito nada para impedir ou dissuadi-la a tentar realizar seus sonhos. Alguns dos participantes comparavam seus pensamentos repetitivos a programas de computador que rodam o dia todo, todos os dias, no contexto de suas vidas. Como essas pessoas eram as mesmas que operavam esses programas, podiam escolher alterá-los ou até mesmo deletá-los. Essa foi uma descoberta crucial. Em algum ponto, todos os que entrevistei tiveram que lutar contra a noção de que os pensamentos são incontroláveis. Em vez disso, eles precisaram escolher ser livres e assumir o controle de seus pensamentos. Todos resolveram interromper processos de pensamentos habituais negativos antes que eles pudessem gerar reações químicas dolorosas em seus corpos. Esses indivíduos estavam determinados a administrar seus pensamentos e eliminar modos de pensar que não os ajudavam em nada. Pensamentos conscientes, repetidos com frequência suficiente, tornam-se pensamentos inconscientes. Em um exemplo comum disso, devemos pensar conscientemente sobre cada uma de nossas ações quando estamos aprendendo a dirigir. Depois de muita prática, podemos dirigir 150 km do ponto A até o ponto B e não nos lembrarmos de nenhuma parte da viagem, porque a nossa mente inconsciente é quem está tipicamente no volante. Todos já vivenciamos ficar em um estado distraído durante uma viagem de rotina, para só retornarmos nossa mente consciente em reação a um barulho estranho no motor ou a batida ritmada de um pneu furado. Portanto, se mantivermos continuamente os mesmos pensamentos, eles começarão como pensamentos conscientes, mas no final se tornarão programas de pensamentos automáticos e inconscientes. Há uma explicação sólida em neurociência para a forma como isso acontece. Você entenderá como esse processo ocorre a partir de uma perspectiva científica, quando finalizar a leitura deste livro. Essas formas inconscientes de pensar se tornam nossas formas inconscientes de ser, e elas afetam diretamente nossas vidas, do mesmo modo que os pensamentos conscientes. Assim como todos os pensamentos disparam reações bioquímicas que levam a comportamentos, nossos pensamentos repetitivos e inconscientes produzem padrões de comportamentos automáticos e adquiridos que são quase involuntários. Esses padrões comportamentais são hábitos e, por certo, acabam programados neurologicamente no cérebro. É preciso atenção e empenho para romper o ciclo de um processo de pensamento que se tornou inconsciente. Primeiro, precisamos sair de nossas rotinas para poder observar nossas vidas. Por meio da contemplação e da autorreflexão, podemos nos tornar conscientes de nossos rotineiros inconscientes. Em seguida, precisamos observar esses pensamentos sem reagir a eles, de modo que eles deixem de iniciar as reações químicas automáticas que produzem o comportamento habitual. Dentro de todos nós, temos um nível de autoconsciência que pode observar nossos pensamentos. Precisamos aprender a nos separar desses programas, e quando fizermos isso, poderemos deliberadamente ter domínio sobre eles. Em última instância, podemos exercer controle sobre nossos próprios pensamentos. Ao fazer isso, estamos neurologicamente rompendo pensamentos que se tornaram programados em nossos cérebros. Como sabemos, graças à neurociência, que os pensamentos produzem reações químicas no cérebro, faria sentido então que nossos pensamentos tivessem algum efeito sobre nosso corpo físico ao alterar nosso estado interno. Não apenas nossos pensamentos importam na maneira como levamos nossa vida, como também nossos pensamentos se tornam matéria dentro de nossos próprios corpos. Os pensamentos importam. Por causa de sua crença de que pensamentos são reais e que a forma como as pessoas pensam tem impacto direto sobre sua saúde e sua vida, esses indivíduos viram que seus próprios processos de pensamento
foram o motivo de seus problemas. Eles começaram a examinar sua vida de maneira analítica. Quando se tornaram inspirados e diligentes sobre mudar seu pensamento, foram capazes de revitalizar a sua saúde. Uma nova atitude pôde se tornar um novo hábito. Muito obrigada por estar aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal. Um grande abraço, até mais!